Em um mundo onde a liberdade de expressão flui como um rio interminável, existem lugares onde a fé se ergue como um ato audacioso de desafio. Nessas terras, a Bíblia, um livro que moldou os corações dos indivíduos e o destino das nações, foi silenciada, temida e lançada às sombras. 7 países ergueram barreiras de censura, impulsionadas pelos medos que as construíram. As leis caem como pesados martelos, e as punições atingem como espinhos afiados, suprimindo a voz da fé. Querido espectador, este documentário irá te transportar para alguns dos cantos mais sombrios do globo, onde a verdade é incansavelmente caçada e o evangelho é tratado como um segredo perigoso e proibido. No entanto, nessas terras sombrias, testemunhamos a incrível bravura daqueles que se recusam a ceder à opressão, provando que mesmo quando a Bíblia é banida, seu poder arde intensamente como uma chama que nenhuma escuridão pode extinguir. Antes de mergulharmos, não se esqueça de dar um joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para saber no momento em que lançarmos novo conteúdo. Agora vamos começar. Ao longo da história, o cristianismo suportou perseguições em diferentes lugares e épocas, desde o Império Romano, onde os cristãos eram lançados aos leões, até a Inquisição da Idade Média, que impôs uma rígida conformidade religiosa. No mundo de hoje, a perseguição assumiu novas faces, às vezes insidiosa e sutil, outras vezes abertamente brutal. Em alguns lugares, simplesmente ler a Bíblia pode custar a vida. Para muitos, a Bíblia é um farol de fé e esperança. Mas em certos países, tornou-se um símbolo de resistência e perigo. Apesar da liberdade religiosa ser um direito universalmente reconhecido em muitas regiões, esse direito é violentamente negado. As motivações variam desde a dominação política até a defesa de uma identidade religiosa particular. Nesta jornada não apenas destacaremos essas nações, mas também desvendaremos as forças mais profundas por trás dessa repressão. Vamos examinar como no século XXI possuir uma Bíblia ainda pode ser visto como um ato de desafio, desafiando o status quo e abalando regimes que temem qualquer indício de dissidência. À medida que desvendamos essas histórias, refletiremos sobre o profundo valor da liberdade religiosa e honraremos a incrível coragem daqueles que, apesar dos riscos, permanecem firmes em sua fé. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Número 1. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, sob o controle férreo de um regime totalitário que está no poder desde 1948, a Bíblia é vista como um dos itens mais perigosos que uma pessoa pode possuir. A ideologia dominante do país, Juche, promove lealdade absoluta ao governo e ao líder supremo, não deixando espaço para a crença em qualquer poder superior. O cristianismo, em particular, é considerado uma ameaça direta à autoridade do líder supremo. A proibição da Bíblia na Coreia do Norte é absoluta. Simplesmente possuir uma é considerado uma grave ofensa e, frequentemente, resulta em consequências severas. Aqueles pegos com uma Bíblia enfrentam punições inimagináveis, incluindo execuções públicas destinadas a instilar medo nos outros ou serem enviados para os notórios campos de trabalho forçado conhecidos como ponto Kwan Liso. Esses campos são onde os prisioneiros suportam trabalho forçado incessante, fome e tortura. Eles são, em essência, lugares de morte lenta, onde a sobrevivência é uma ocorrência rara. O que torna a situação ainda mais angustiante são as inúmeras histórias de desertores norte-coreanos que revelam que famílias inteiras, incluindo crianças, são enviadas para esses campos apenas pela posse de uma Bíblia. As condições que enfrentam desnutrição extrema, abuso físico e tormento psicológico são horríveis, e para muitos não há saída. Apesar do clamor internacional, a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte continua a ser uma das crises de direitos humanos mais urgentes do mundo hoje.
Isso levanta questões difíceis sobre a responsabilidade da comunidade global em intervir e proteger os direitos básicos desses indivíduos que enfrentam horrores inimagináveis por sua fé. Número 2. Arábia Saudita. A Arábia Saudita, berço do Islã, é um dos países mais rigorosos quando se trata de liberdade religiosa. Como guardiã das duas cidades mais sagradas do Islã, Meca e Medina, a Arábia Saudita segue uma forma de Islã chamada Wahhabismo, que está profundamente enraizada, tanto na vida pública quanto na privada. O Islã Wahhabita não é apenas a religião do Estado, é a única religião permitida, com qualquer outra fé, incluindo o cristianismo, vista como uma violação direta do código religioso do Estado. O governo saudita desenvolveu um sistema robusto que proíbe a posse de textos religiosos não islâmicos. A Mutawa, ou Polícia Religiosa, aplica ativamente essas leis, patrulhando as ruas para garantir que ninguém pratique qualquer fé que não seja o Islã. Se pegos com uma Bíblia, os indivíduos enfrentam punições imediatas e severas. Para estrangeiros que vivem na Arábia Saudita, as apostas são incrivelmente altas. Estrangeiros encontrados com uma Bíblia podem ser presos, interrogados e rapidamente deportados. Em alguns casos, a punição corporal também é uma possibilidade. Para os cidadãos sauditas, a situação é ainda mais sombria, com penas de prisão em condições severas, sendo a norma para aqueles encontrados praticando o cristianismo ou possuindo textos cristãos. Muitos cristãos na Arábia Saudita são expatriados em grande parte, trabalhadores migrantes de países como Filipinas, Índia e Etiópia. Esses trabalhadores vivem em constante medo, sabendo que sua fé deve permanecer oculta. Mesmo na privacidade de seus próprios lares, eles tomam muito cuidado para evitar deixar quaisquer vestígios visíveis do cristianismo. Um expatriado compartilhou uma história particularmente arrepiante. Ele escondia sua Bíblia em vários compartimentos secretos dentro de sua casa, sempre temendo uma visita inesperada da Mutawa. Ele só podia lê-la tarde da noite, sob a cobertura da escuridão, sempre em alerta aterrorizado de ser descoberto. Essa vigilância implacável cria uma atmosfera de medo, onde praticar o cristianismo é um risco diário. Apesar desses perigos, muitos cristãos na Arábia Saudita permanecem comprometidos com sua fé, demonstrando imensa bravura. Sua silenciosa resistência fala volumes, desafiando um sistema opressivo que busca silenciar qualquer crença fora do Islã. Fique atento enquanto continuamos nossa jornada por outras nações onde a Bíblia é banida, cada uma um poderoso testemunho da força da fé diante da severa perseguição. Número 3. As Maldivas. As Maldivas, renomadas por suas deslumbrantes praias de areia branca e águas cristalinas, são frequentemente vistas como um paraíso para os turistas. No entanto, por trás deste exterior pitoresco, existe uma dura realidade para seus habitantes, especialmente aqueles de diferentes crenças. Esta nação insular no Oceano Índico impõe uma das formas mais rigorosas de controle religioso no mundo. A Constituição das Maldivas manda explicitamente que o Islã é a única religião reconhecida. Qualquer desvio dessa fé não é apenas desaprovado, é tratado como um crime sério e uma traição à nação e ao seu povo. Cada cidadão é obrigado a aderir ao Islã, com o governo monitorando de perto essa uniformidade religiosa. Consequentemente, qualquer prática de outras religiões não é apenas proibida, mas vem com repercussões significativas, particularmente em relação à importação, distribuição e posse de textos religiosos não islâmicos. Como resultado, a Bíblia, junto com qualquer outra escritura sagrada não islâmica, é totalmente banida. Não pode ser trazida para o país, e a posse de uma pode levar a consequências graves, incluindo prisão e encarceramento. Em uma sociedade onde a religião se entrelaça com a identidade nacional, as ramificações por ser descoberto, praticando o cristianismo, podem ser devastadoras. Ostracismo social, perda de emprego e até expulsão da própria comunidade. A pressão para se conformar é palpável,
E muitos cristãos maldivianos vivem com medo de serem denunciados por vizinhos. Esses crentes devem ocultar sua fé completamente, levando a uma vida marcada por isolamento e constante perigo. Testemunhos de um punhado de cristãos residentes nas Maldivas revelam uma existência stark, repleta de solidão e apreensão. Para eles, o ato de praticar o cristianismo torna-se um empreendimento clandestino, necessitando de extrema cautela para evitar serem descobertos. Um cristão maldivo compartilhou uma história comovente sobre a memorização de passagens bíblicas, permitindo-lhe meditar sobre sua fé sem o risco de possuir uma Bíblia física. Essa luta secreta destaca o profundo isolamento enfrentado pelos crentes, onde até os atos mais simples de oração ou leitura das Escrituras poderiam comprometer sua segurança e sustento. Essas experiências ilustram a dura realidade para os cristãos nas Maldivas que devem navegar pela vida sob um regime que não apenas proíbe sua fé, mas que busca ativamente persegui-la. Em uma terra onde a fé predominante dita a identidade e o pertencimento, os cristãos são compelidos a se ocultar, vivendo sob a constante ameaça de revelação. No entanto, apesar das circunstâncias opressivas, sua crença perdura brilhando silenciosamente como uma luz oculta dentro de si, recusando-se a ser apagada. Número 4. Somália. Somalia stands as a stark reminder of the challenges faced by Christians in certain parts of the world. This nation has been plagued by decades of civil war and is fractured by sectarian violence, making it one of the most perilous environments for Christians globally. Since the collapse of its central government in 1991, Somalia has devolved into a stronghold for extremist Islamist groups, notably Al-Shabaab, which is linked to Al-Qaeda. This militant organization has made it clear that their mission is to eliminate Christianity from Somali soil, unleashing waves of brutal violence to achieve this goal. Na Somália, a atmosfera de temor é permeante e as consequências de possuir uma Bíblia podem ser fatais. Os poucos cristãos que ainda existem neste país devem praticar sua fé em total sigilo. Qualquer sinal de cristianismo, seja uma Bíblia oculta ou uma conversa privada sobre suas crenças, pode desencadear suspeitas e levar à execução imediata. O Al-Shabaab instaurou um regime de terror onde qualquer desvio de sua interpretação rigorosa da lei islâmica é punido de forma brutal. A decapitação não é um método incomum, utilizado para instilar medo entre a população, servindo como um lembrete sombrio das consequências da não conformidade. Os riscos para os cristãos que são encontrados com uma Bíblia na Somália são inimaginavelmente altos. Eles vivem em constante temor, não apenas escondendo suas escrituras sagradas, mas também evitando comportamentos que possam ser percebidos como cristãos. Até mesmo o ato de oração silenciosa pode ser interpretado como um crime capital em uma nação onde a religião predominante se radicalizou a tal ponto que qualquer indício de cristianismo pode levar a uma sentença de morte. Aqueles que conseguiram escapar da Somália compartilham relatos angustiantes de suas experiências. Alguns contam como recorreram a, literalmente, se enterrar no solo para orar utilizando túneis ou câmaras secretas, onde podiam se engajar em adoração protegidos dos olhares vigilantes dos militantes islâmicos. Essas histórias, embora escassas, falam volumes sobre a dor e os sacrifícios suportados. No entanto, diante de tanta opressão, a fé desses cristãos continua a perdurar. Pode ser forçada a prosperar em segredo, mas permanece um poderoso testemunho de resiliência nos cantos mais ocultos e perigosos do mundo. Número 5. Afeganistão. O Afeganistão tem uma longa e tumultuada história, marcada por conflitos e mudanças de regime. Após o retorno do Talibã ao poder em 2021, o país se tornou um dos lugares mais perigosos para os cristãos. O Talibã, notório por sua interpretação rígida do Islã, restabeleceu a lei islâmica conhecida como Sharia, como a base do sistema legal. Sob essa lei, a conversão do Islã para qualquer outra religião, particularmente
O cristianismo é classificada como apostasia, um crime que pode ser punido com a morte. Sob o governo do Talibã, qualquer manifestação da fé cristã não é apenas considerada uma traição à religião predominante, mas também uma ameaça significativa à ordem social que eles buscam estabelecer. A repressão do Talibã aos cristãos aumentou drasticamente, forçando os poucos que praticam essa fé a viver em total clandestinidade. Os perigos se estendem além dos convertidos. Simplesmente possuir uma Bíblia ou expressar qualquer afinidade pelo cristianismo pode resultar em consequências severas. The strict implementation of Sharia law has fostered an atmosphere of fear, where even the slightest suspicion can lead to investigations, torture, or executions. In Afghanistan, possessing a Bible, whether in print or digital format, is an exceedingly risky endeavor. Taliban authorities utilize informant networks and advanced surveillance technology to monitor any religious activities that diverge from Islamic practices. Even having a digital copy of the Bible on an electronic device can be enough to warrant a death sentence. Neste ambiente angustiante, os cristãos afegãos devem praticar sua fé com a máxima cautela, cientes de que qualquer erro pode ser fatal. Histórias de conversões cristãs são raras, pois a maioria vive em extrema solidão relutante em compartilhar suas experiências. No entanto, alguns relatos surgiram, pintando um quadro de tragédia e sacrifício. One poignant story involves a Christian convert who, after secretly embracing Christianity, was betrayed by his own brother, who reported him to the Taliban. In a desperate bid to protect himself and his family, this man was forced to burn his Bible, the only copy he owned, as his children looked on in tears. Such testimonies highlight the grim reality for Christians in Afghanistan, where they live under the constant threat of betrayal by those they trust, whether due to deep-seated religious beliefs or coercive pressure from the Taliban regime. Apesar dos desafios avassaladores, alguns cristãos afegãos continuam a praticar sua fé em segredo. Eles encontram maneiras criativas e corajosas de se conectar com outros irmãos na fé, mantendo viva sua esperança em uma sociedade onde simplesmente ser cristão é um ato de coragem incrível. Número 6. Paquistão. O Paquistão é uma nação rica em diversidade cultural e religiosa. No entanto, enfrenta tensões profundas entre sua identidade islâmica e a existência de várias minorias religiosas. Embora a Constituição não proíba explicitamente a Bíblia ou a prática do cristianismo, o país é atormentado por leis draconianas de blasfêmia, que visam desproporcionalmente as minorias, especialmente os cristãos. Essas leis, promulgadas durante a década de 1980, impõem penas severas, incluindo morte ou prisão perpétua, por qualquer crítica percebida ao Islã, ao Alcorão ou ao profeta Muhammad. Em um ambiente tão volátil, a Bíblia transforma-se de uma fonte de orientação espiritual em um artefato perigoso para seus portadores. Essas leis de blasfêmia são notoriamente vagas, convidando a uma ampla interpretação e potencial abuso, especialmente em disputas pessoais alimentadas pela discriminação religiosa. Para a pequena comunidade cristã no Paquistão, a ameaça de perseguição está sempre presente, pois qualquer ação ou declaração pode ser mal interpretada como blasfêmia. O simples ato de possuir uma Bíblia pode ser considerado provocativo, provocando uma violenta retaliação da justiça popular, que muitas vezes antecipa da intervenção oficial. Para os cristãos, possuir uma Bíblia não é apenas uma expressão de fé, é um risco perpétuo para sua segurança e bem-estar. As comunidades cristãs se encontram sob constante escrutínio, com qualquer demonstração de devoção religiosa capaz de incitar acusações de blasfêmia. Tragic incidents are not uncommon, with mobs attacking Christians, burning their homes, and vandalizing churches. The judicial system, influenced by social pressures and religious fervor, frequently fails to shield those accused of blasphemy. Victims often endure prolonged detentions without trial, torture, and in extreme cases, execution. Um exemplo particularmente comovente deste cenário perigoso é o caso de Asia Bibi.
Em 2009, esta mulher cristã de uma aldeia rural foi acusada de blasfêmia após uma discussão acalorada com vizinhos muçulmanos sobre água potável. Suas palavras foram distorcidas, levando à sua prisão e a uma sentença de morte que a manteve no corredor da morte por quase uma década. Não foi até 2018, em meio a considerável clamor internacional, que ela foi absolvida. Durante seu encarceramento, Ásia enfrentou ameaças incessantes e suportou condições severas enquanto sua família sofreu assédio e foi forçada a se esconder para escapar de represálias. Sua história é emblemática dos graves riscos que os cristãos enfrentam no Paquistão, onde meramente afirmar suas crenças pode resultar em acusações terríveis e sofrimento inimaginável. Este clima de medo e opressão obriga os cristãos a praticarem sua fé em segredo, minando significativamente sua liberdade religiosa e seu direito de viver sem temor. Número 7. Irã. O Irã possui uma rica história, que se estende por milhares de anos, mas hoje é governado por um rigoroso regime islâmico xiita, desde a Revolução Islâmica em 1979, que resultou na derrubada do último Shah Mohammad Reza Pahlavi, e na ascensão do Ayatollah Ruhollah Khomeini. O Irã tem sido administrado por um sistema teocrático que funde o poder religioso e político. Sob este regime, a lei islâmica, Sharia, serve como a base da ordem social e legal, regulando de forma rigorosa todas as atividades religiosas. Embora a Constituição do Irã reconheça certas minorias religiosas, como cristãos, zoroastrianos e judeus, esse reconhecimento é em grande parte superficial. Na prática, os convertidos do Islã ao cristianismo, juntamente com aqueles que tentam evangelizar, enfrentam severa e sistemática perseguição. O governo iraniano percebe as conversões como uma ameaça direta à sua identidade islâmica, considerando-as atos de rebelião contra o Estado. Esse medo se traduz em rigorosa repressão de quaisquer atividades cristãs, particularmente aquelas relacionadas à proselitização. Reuniões de estudo bíblico cristão, frequentemente realizadas de forma clandestina em lares privados, são alvos frequentes de operações da polícia religiosa. Esses encontros secretos, referidos como igrejas domésticas, são considerados pelo governo como esforços para minar o regime. Os líderes dessas congregações enfrentam uma perseguição brutal com as autoridades determinadas não apenas a desmantelar essas redes, mas também a intimidar a comunidade cristã por meio de prisões e longas detenções. Indivíduos presos sob acusações de agir contra a segurança nacional, uma acusação vaga e ampla, frequentemente enfrentam tratamento severo na detenção. Muitos cristãos sofrem condições desumanas, padecendo tortura física e psicológica, com o objetivo de extrair confissões ou compelir-lhes a renunciar à sua fé. Um relato particularmente angustiante é o de um pastor cristão iraniano preso no meio da noite pela polícia secreta. Sua ofensa: liderar uma pequena congregação e distribuir Bíblias em farsi para aqueles interessados em aprender sobre o cristianismo. A prisão foi executada com a brutalidade típica. O pastor foi levado de sua casa na frente de sua família aterrorizada e levado para um local desconhecido. Durante seu encarceramento, ele suportou meses de tortura. As autoridades buscaram quebrar seu espírito por meio de espancamentos, isolamento e constantes ameaças contra sua família se ele se recusasse a cooperar. Notavelmente, apesar desse tratamento, o pastor manteve-se firme em sua fé, recusando-se a revelar os nomes de outros membros da igreja. Após suportar imenso sofrimento, ele foi libertado, mas sob a condição rigorosa de que deixasse o Irã imediatamente. Forçado a abandonar tudo que lhe viera familiar, ele fugiu para um país onde poderia praticar sua fé sem medo. Este testemunho não é um incidente isolado. Reflete a sombria realidade enfrentada por muitos cristãos no Irã.
A interação da repressão estatal, vigilância constante e a ameaça iminente de violência criou um ambiente onde o cristianismo só pode ser praticado em segredo, muitas vezes a um grande risco pessoal. No entanto, muitos cristãos iranianos continuam a se reunir discretamente, orar juntos e compartilhar a Bíblia de forma clandestina. Sua coragem inabalável e devoção servem como um poderoso testemunho de uma fé que, apesar da adversidade implacável, continua a prosperar nas sombras de um regime determinado a extingui-la. Queridos ouvintes, é verdadeiramente doloroso reconhecer que, enquanto muitos de nós desfrutamos do privilégio de ler a Bíblia, sem medo, incontáveis indivíduos ao redor do mundo arriscam suas vidas apenas para acessar este texto sagrado. Essa realidade nos convida a um momento de introspecção, nos instando a valorizar o que muitas vezes tomamos como garantido. Quantas vezes seguramos uma Bíblia em nossas mãos apenas para deixá-la parada, apesar de termos lugares para nos reunir e adorar? É hora de despertarmos para a importância das bênçãos que recebemos. No Evangelho de Lucas 12:48, Jesus nos ensina uma lição vital. Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de açoites será açoitado com poucos açoites, porque a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será pedido. Este versículo encapsula uma verdade profunda. Com grande privilégio vem uma responsabilidade maior. Considere a facilidade com que muitos de nós podemos acessar a Bíblia, estudá-la em paz e nos reunir livremente com outros crentes. Enquanto isso, outros ao redor do mundo enfrentam severas restrições e perseguições que lhes negam essas liberdades básicas. Se você se considera abençoado com a capacidade de possuir uma Bíblia, enquanto muitos não podem fazê-lo pelas razões que discutimos, reflita sobre isso. Quem você acha que Deus exigirá um padrão mais elevado? Esta é uma poderosa convocação para que nos aprofundemos em como percebemos nossa fé e a palavra de Deus que nos foi graciosamente concedida. É essencial não apenas reconhecer esse privilégio, mas também usá-lo de forma responsável. A acessibilidade da Bíblia e a liberdade de praticar nossa fé nos colocam com o dever de agir. Devemos evitar a complacência e a indiferença. Em vez disso, devemos aproveitar cada oportunidade para aprofundar nosso relacionamento com Deus, nos imergir em Sua palavra e incorporar seus ensinamentos em nossas vidas diárias. Querido ouvinte, não permita que os confortos de sua situação atenuem sua consciência dos inestimáveis presentes que você possui. Contemple seu compromisso com sua fé e a importância de valorizar o que muitos só podem sonhar em ter. Além disso, como crentes, é nosso dever orar por nossos irmãos e irmãs em todo o mundo que suportam uma perseguição inimaginável por suas crenças. Oremos fervorosamente por aqueles que, diante de ameaças, violência e opressão, mantêm firmemente sua fé em Cristo. Que nossas orações os elevem e que suas histórias nos inspirem a valorizar e proteger as liberdades que desfrutamos. Amados irmãos e irmãs, convido calorosamente vocês a se unirem nesta oração sagrada, enquanto renovamos nossa devoção a Deus e a Sua palavra. Que este momento sirva como uma oportunidade para reafirmarmos nossas vidas ao Senhor, valorizando o incrível privilégio de acessar Sua verdade divina. Ao nos reunirmos, elevemos nossas vozes em oração por nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição por sua fé, implorando a Deus que lhes conceda força e proteção em meio às suas provações. Querido Pai Celestial, hoje nos aproximamos de Ti com corações cheios de humildade, cientes da extraordinária bênção que é ler Sua palavra e adorá-lo livremente. Buscamos Seu perdão pelos momentos em que negligenciamos este presente e pedimos que infunda em nós um profundo amor e respeito por Seus ensinamentos. Guia-nos a nos recomprometermos com o estudo diligente das Escrituras, a incorporar Seus ensinamentos em nossas vidas diárias e a buscá-los sinceramente em todos os aspectos de nossa existência. Neste momento,
Senhor, também voltamos nossos corações para nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, que suportam perseguições por sua fé inabalável em Ti. Tu conheces intimamente seus sofrimentos, seus medos e os desafios que enfrentam diariamente. Pedimos que lhes concedas força, coragem e uma paz que transcende todo entendimento. Que eles sintam Tua presença confortadora enquanto navegam por suas tribulações e que sua fé permaneça resiliente diante de toda a adversidade. Oramos, Deus, para que abra caminhos onde nenhum parece existir, protegendo-os daqueles que pretendem causar dano. Através de seus testemunhos, que muitos venham a Te conhecer e experimentar Teu amor. Fortaleça a igreja nessas áreas de perseguição e deixe Tua luz brilhar cada vez mais intensamente em meio à escuridão. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Que Deus te abençoe abundantemente.